A rede Interpig é um grupo de instituições de países produtores de carne suína que se reúnem anualmente para apresentar e discutir custos de produção da suinocultura. O Brasil conta com duas instituições representando o país. A Embrapa Aves e Suínos representa Santa Catarina, maior estado produtor da proteína por aqui. Um dos objetivos da Interpig é justamente comparar os índices técnicos, os preços e os custos de produção entre os países participantes. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela e ver os dados que foram divulgados em 2021, comparando o ano de 2020 com o ano de 2019. Vamos dar uma olhada aqui, então, as variações de cada componente em dólar por quilo vivo e também a variação do custo total. Então, os componentes são alimentação, mão de obra, outras variáveis, depreciação e capital. E aqui a gente tem também os países que fazem parte do Interpig. Como a gente pode ver os números de 2020, Canadá foi o país que apresentou maior variação, enquanto a Dinamarca representou uma variação negativa. E a gente tem aqui o Brasil representado por Mato Grosso e também por Santa Catarina. A reunião do Interpig este ano ocorreu na Hungria em junho e os dados referentes a 2021 serão divulgados na segunda quinzena de setembro. Vamos saber mais sobre a rede Interpig conversando com Marcelo Miele, pesquisador da Embrapa. Muito bom dia para você, Marcelo. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso em te receber por aqui, Marcelo. Vamos lá, vou começar te perguntando por que essa peculiaridade em relação ao Brasil. Porque o Brasil está representado por dois estados, Mato Grosso e Santa Catarina, no Interpig. Na verdade, nós procuramos apresentar dados de duas regiões emblemáticas do ponto de vista da produção de carne suína no país. Então, inicialmente, a Embrapa Suínos e Aves teve suas primeiras participações ainda no ano de 2008, apresentando as estimativas de custos e de desempenho para o estado de Santa Catarina, que é o principal estado produtor e exportador, e após alguns anos, em parceria com o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola e com a Acrismate, nós passamos a fazer as estimativas para o estado de Mato Grosso, que é um estado emblemático da região centro-oeste de fronteira agrícola, perdão. Então, com esses dois estados, nós conseguimos mostrar as diferentes realidades do Brasil. Ou seja, são dois estados que têm características de produção diferentes. Santa Catarina está mais caracterizada por uma produção integrada e Mato Grosso por uma produção independente, seria mais ou menos isso? Sim, os dados que nós apresentamos, eles refletem uma suinocultura integrada na região sul e em Mato Grosso, em que pese que a integração tem uma participação significativa naquela região, nós temos ainda uma participação grande de suinocultores independentes. Então, pela escolha dos atores locais, os dados que nós estamos tratando para aquela região, aquele estado, é da suinocultura independente. Agora, Marcelo, nós te convidamos para vir aqui hoje justamente para falar sobre o Interpig, para explicar o que é o Interpig, porque nos próximos dias os resultados do último Interpig serão divulgados e aí a gente quer trazer, é claro, aqui para o nosso programa. Então, queria primeiro mostrar as curiosidades, do Interpig, e uma delas é justamente essa. O Brasil está representado por dois estados que têm características de produção diferentes. Isso não acontece nos outros países? Os produtores de cada país, eles têm características mais semelhantes entre si? Exatamente, Júlia. Nós vemos no conjunto de países europeus, a suinocultura ela tem uma característica muito mais homogênea do que nós encontramos aqui no Brasil. É claro que existem peculiaridades em termos de sistemas de produção, diferentes graus de inserção na cadeia produtiva entre o independente e o integrado, mas é possível em países menores ter uma caracterização única. Eu diria que talvez nos Estados Unidos seria um país no qual poderia haver uma diferenciação, mas isso não ocorre. Essa foi uma opção nossa, como atores aqui da cadeia produtiva no país, para levar esses dados para a rede. É importante destacar que o Interpig ele ainda é uma rede com predominância de países europeus. Então, dos 17 países que participam do Interpig,
3 são países aqui das Américas, o Brasil com 2 estados, Estados Unidos e Canadá, e os demais 14 países, 13 estão na União Europeia e mais a Grã-Bretanha, que saiu da União Europeia há alguns anos. E a China não faz parte? Pois é, excelente comentário seu. A China não faz parte do Interpig, nem o Vietnã. Nós estamos fazendo um processo de aproximação com uma outra rede de benchmark, que é a Agri Benchmark Pig, coordenada sobretudo pela Alemanha, mas envolve países de fora da Europa. Então, esses dados hoje não estão disponíveis na rede Interpig, eles estão disponíveis na rede Agri Benchmark. Já há alguns anos é feita a reunião anual de forma conjunta entre as duas redes, mas a divulgação dos dados ainda é em separado. Mas também esses dados estão disponíveis para o público brasileiro, nós podemos em outro momento trazer isso para vocês. E aí a gente viu ali na tabela que nós acabamos de exibir algumas variações de cada país ali. Ou seja, todos os países que integram o Interpig, eles usam a mesma base de cálculo para para calcular cada um dos componentes e também o custo total, para depois ter um referencial para fazer uma comparação? Exatamente. Um dos objetivos principais do Interpig é fazer uma harmonização de metodologias para nós estarmos comparando as mesmas variáveis com as mesmas dimensões. Então, existe um glossário de termos, existe uma planilha eletrônica conjunta para melhorar esse grau de aproximação entre as comparações. É claro que a forma como cada país coleta os dados, ela vai ser um pouco diferente. Tem países como Espanha, Alemanha, França, Dinamarca, que tem uma base de dados muito precisa, individual, a partir do acompanhamento do caixa das granjas. Isso não ocorre em outros países, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, alguns outros países do leste europeu e outros países que participam da rede, nos quais os dados eles são dados de painel, ou seja, é uma caracterização com menor grau de precisão, mas que também é reconhecida do ponto de vista de metodologia de coleta de dados para custos. Agora, Marcelo, nós estamos falando de países que são concorrentes entre si, né? Por que é importante esta reunião do Interpig, esta reunião anual? Que tipo de troca acontece entre os principais países produtores de carne suína? Eu vejo que existem vários benefícios. Temos esse benefício da constituição de uma rede de especialistas, a troca de harmonização de metodologia, que isso tem trazido conhecimentos para a nossa área aqui da Embrapa, de outros parceiros, a troca das informações, muitas delas já estão disponíveis em outros portais ou por meio das empresas de nutrição, empresas de genética que têm atuação global, ou mesmo das agroindústrias, mas aqui é um fórum mais acadêmico, então é importante também trazer esse tipo de troca de informação neste fórum. Eu vejo que também existe uma outra dimensão que ela é mais qualitativa no Interpig, que o Brasil ainda tem que explorar um pouquinho mais, e esse é um desafio da nossa equipe e da Embrapa de melhor trazer essas informações, mas também levar questionamentos e informações de interesse do setor produtivo no Brasil, ou seja, captar sinais, captar tendências a partir das discussões feitas nessas reuniões anuais, que vão desde discussões de bem-estar animal, problemas com resistência de antimicrobianos, mudanças nos sistemas de produção e um sem número de dimensões que vão surgindo ao longo dos anos. Muito interessante, Marcelo. A gente quer continuar falando sobre esses encontros que nos trazem tantos frutos para a suinocultura aqui do Brasil e do mundo todo, ao longo dos próximos programas. Mas para encerrar por hoje, então, quando é que os dados coletados sobre o ano de 2021 em relação ao ano de 2020 vão poder ser divulgados? Ok. É importante colocar que é uma prática deliberada da rede tratar dos dados do ano anterior, ou seja,
para que a discussão, que tem um cunho mais acadêmico, ela tenha um olhar mais para as tendências e as mudanças estruturais do que questões conjunturais de mudança de preço e variação nos custos. Isso se dá muito porque existe uma forte concorrência entre os países europeus no comércio intra-Europa, mas também isso pode afetar o Brasil e os outros participantes. Então, os dados de 2021, eles são apresentados de forma preliminar na última semana de junho. Os países têm até o dia 30 de agosto para fazer correções, e agora, nos próximos 15 dias, serão feitas essas correções nas bases de dados e disponibilizados para os países participantes. Então, nós da Embrapa, entre a metade de setembro e o início de outubro, nós estaremos recebendo, organizando isso e fazendo uma divulgação preliminar e também preparando uma publicação de cunho técnico que ficará disponível no portal da Embrapa. Então, resumindo, os dados definitivos devemos divulgá-los até o final de setembro, início de outubro, e a publicação técnica com maiores detalhes ficará disponível até o final do ano. Perfeito. Marcelo, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, explicar mais sobre o Interpig, e fica o convite então para você voltar muitas outras vezes, viu? Muito obrigada. Ótima semana para você. Voltaremos sim, Júlia. Um abraço e um bom programa para vocês. Um abraço, até mais.